Oi gente, eu sou a Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Geek and Feminist. Hoje eu vim aqui toda desarrumada para falar para vocês sobre uma série que eu acho que não é tão desconhecida assim, principalmente se você tem o costume de usar Twitter e outras redes sociais. Mas é uma série que, se ninguém tivesse me recomendado, eu acho que talvez eu não teria tido a curiosidade de ir lá e realmente assistir a série. E eu gostei muito, então eu acho que vale a pena falar sobre ela com vocês, principalmente porque eu tinha falado no meu vídeo anterior que eu gravaria vídeos sobre séries que têm alguma relação histórica, assim, no roteiro delas. E essa tem uma relação um pouquinho diferente que eu já vou contar pra vocês. O nome da série que eu escolhi pra falar sobre com vocês hoje é Good Omens. E ela é uma das 40 séries originais da Amazon Prime Video, ou seja, o serviço de streaming da Amazon, que foi lançado recentemente esse ano, mas que já está fazendo muito sucesso entre os consumidores pelo preço dele ser muito barato. Se eu não me engano, são R$8 por mês, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Como que Good Omens se encaixa nesse contexto histórico que eu falei que ia passar para vocês nos vídeos que eu gravasse para o nosso canal? Basicamente, a série conta a história de um anjo e um demônio, então já tem um contexto bíblico aí, e querendo ou não, a Bíblia faz uma parte da história do mundo, e essa história começa no Jardim do Éden, ou seja, ainda mais bíblico o cenário, e ela vai prosseguindo por várias décadas, se eu não me engano são 6.000 anos, e ela mostra tipo cenas recortadas de várias décadas, várias fantasias diferentes, vários cenários diferentes. Eu imagino que a produção dessa série foi assim bem complicada, porque realmente são muitas fantasias, muitos personagens secundários também. Por isso eu acho que ela ficou muito bem feita. Eu acho que todo esse trabalho que eles tiveram com a questão do figurino, do cenário, do roteiro, tudo isso pra, tipo, contextualizar as épocas que eles mostram, tornou a série uma coisa muito legal de assistir, porque você acaba, tipo, sei lá, se mostra uma época que você gosta de estudar, por exemplo, na história, você já fica, tipo, todo animado e tal. Mesmo se você achar o contexto da série um pouco não interessante, bastante, existe essa questão da mudança de cenários, mudança de épocas, que eu achei muito legal, achei original. Por exemplo, eu nunca tinha visto uma série que trabalha com essas mudanças, sabe? Então isso me interessou bastante, eu acho que pode interessar vocês também. Os nomes dos dois personagens principais dessa série são Aziraphale e Crowley, ou seja, o anjo e o demônio, respectivamente, dos quais eu falei. Esses dois personagens são protagonizados pelo Michael Sheen e pelo David Tennant, que são dois atores, assim, excelentes, de verdade mesmo. E eu acho que essa excelência que eles têm, essa facilidade de atuação que eles têm em todos os trabalhos que eles já fizeram, tipo, tornou a série 1000 vezes mais legal de assistir, porque ela fica engraçada, sabe? Ao mesmo tempo que é um assunto sério que eu vou falar daqui a pouco, ela fica engraçada, ela fica, sabe, dinâmica, assim. Não é uma coisa que você vai lá ficar olhando se o episódio tá acabando toda hora. Eu gostei muito disso porque a série tem uma parte cômica, apesar de ter todo esse contexto bíblico que na teoria era pra ser sério, sabe? Foi uma das partes que eu mais gostei da série, sabe? Esse alívio cômico, os atores e tudo que eu já falei em relação ao cenário, figurino, etc. A série começa no Jardim do Éden, ou seja, é um anjo e um demônio no Jardim do Éden ali, tentando fazer as coisas acontecerem, sabe? O anjo tentando impedir que alguma coisa de errado aconteça e o demônio incentivando isso. Depois que acontece toda aquela história de Eva comer a maçã proibida e tal, a série vai evoluindo e as épocas vão mudando, como eu falei, e em todas elas o Aziraphale e o Crowley acabam se encontrando, assim. E aí existe um contexto separado da série, assim, que eu acho que pra mim foi a coisa mais importante, mais interessante da série, que é o fato de eles se apaixonarem durante esse tempo. Ou seja, um anjo e um demônio que vem de um contexto bíblico se apaixonando, um casal homossexual que, apesar de, tipo, anjos e demônios tecnicamente não terem gênero, não terem orientação sexual na teoria, né?
na série eles são protagonizados por 2 homens, então acaba dando essa impressão de um casal homossexual que é meio proibido assim, porque Jesus, Deus, a divindade que comanda o Aziraphale, que é o anjo, proíbe essa coisa de relacionamentos homossexuais, obviamente, porque é toda aquela questão que tá na Bíblia, toda aquela questão, sabe? Eu não diria homofobia porque a série não mostra isso como homofobia, ela mostra mesmo como uma proibição que é tipo normal pra eles, porque eles são anjos, então é isso. Ele inclusive não fala palavrões porque isso é proibido, porque ele é um anjo. Enquanto isso, o Crowley é um demônio, então pra ele tudo tá liberado. Ele é aquela pessoa rebelde que não liga pra nada porque ele é um demônio, então ele, entre aspas, não tem essas regras. E eu acho que esse romance, mesmo que não seja explícito na série, que eles construíram entre esses 2 personagens que são completamente diferentes, a série fica muito mais atrativa, sabe? Você pensar, tipo, se alguém te falar sobre uma série que retrata essa história bíblica de um jeito moderno, atual, no qual você pode trazer a questão da homossexualidade, pode trazer a questão de vários outros personagens que não são héteros, que são LGBTs, no meio de uma narrativa, entre aspas, bíblica, eu achei isso, tipo, muito criativo, muito legal mesmo. Como Good Omens é uma série pequena, de 6 episódios só, não dá, tipo, tempo de você ficar construindo muito esse romance entre esses 2 personagens que eu falei, enquanto existem várias histórias paralelas rolando, sabe? Eu acho que eles quiseram muito deixar isso implícito, a intenção deles era essa, para as pessoas conseguirem, tipo, imaginar, pensar sobre isso, sabe? Para os fã-clubes do Twitter poderem trabalhar essas coisas. É pro público interagir mesmo, pro público refletir. Mas essas outras narrativas que estão rolando no fundo, enquanto toda essa questão deles se apaixonarem lentamente acontece, são as seguintes. Acontecem algumas coisas que levam ao Armagedon no planeta Terra, ou seja, o fim do mundo de uma perspectiva bíblia. E a missão do Crowley e do Aziraphale em relação a esse Armagedon é deter essa coisa, sabe? Eles não querem que o mundo acabe porque eles são um anjo e um demônio que estão na Terra há muito tempo, sabe? Desde o Jardim do Éden. Ou seja, eles não são um anjo que fica lá no céu sempre, que tá lá toda hora, que não vai pra Terra, e ele também não é um demônio que fica lá junto com os outros demônios do inferno. Eles estão acostumados com o planeta Terra, eles gostam do planeta Terra, e eles gostam de ficar juntos lá. Então eles tentam impedir isso juntos. Eu não vou contar o que acontece, se eles conseguem ou não. Mas a série gira basicamente em torno disso. Existem vários personagens que influenciam nessa coisa de colaborar com eles detendo esse Armagedon, e existem vários personagens que também tentam atrapalhar. Então é basicamente uma narrativa de tipo, eles construindo essa amizade, essa paixão que eles têm um pelo outro, enquanto eles tentam parar esse evento que vai destruir o planeta que eles amam, que vai destruir as pessoas que eles amam. Como eu disse, no meio dessa aventura de milhares de anos que eles passam juntos, existem vários personagens secundários com os quais eles interagem para poder parar essa coisa, sabe? A série tem um narrador e o narrador mostra, por exemplo, cenários em que eles não estão, mas que estão acontecendo ali enquanto eles tentam parar isso. E aí acaba aumentando a lista de personagens, enfim, são muitos personagens mesmo. Mas são secundários, então ninguém vai ter que se preocupar com decorar nome de milhões de personagens. Mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa questão é que, tipo assim, por exemplo, nos nomes dos personagens, eles tentam introduzir referências de vários filmes, várias séries, assim, no nome dos personagens mesmo. Então é muita intertextualidade no meio da série e eu sempre gosto. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de pegar a referência, de entender o motivo daquela intertextualidade, sabe? Eu acho isso muito legal. E, por exemplo, existe um grupo de crianças no meio da série, que é um grupo muito importante, inclusive. O narrador apresenta todas as crianças que fazem parte desse grupo, e aí ele vai apresentando o nome das crianças. E o nome de cada uma das crianças tem relação com uma saga de filmes diferentes. Existe criança cujo nome foi tirado especialmente de Senhor dos Anéis. São referências que só se você tiver assistido esses filmes, se você for fã, você vai pegar. Então eu não sei se eu posso chamar isso de fanservice, mas sério, eu gostei demais.
Eu achei muito legal e isso, sabe, pelo menos pra mim, instigou meu interesse. Eu acho que isso pode levar ao interesse de várias pessoas, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, independente dos seus gostos. Tipo, você reconhecer uma coisa que você gosta sendo citada ali numa série, que também é muito interessante. Como a série tem só 6 episódios, como eu falei, e a história é bem pequena, assim, bem resumida, eu não posso ficar contando muito pra vocês, porque senão qualquer coisinha que eu falar vai ser um spoiler enorme. Mas eu posso falar de como termina essa narrativa do Aziraphale e do Crowley juntos como um casal. Depois que essa história do Armagedon termina, essa narrativa é resolvida, o anjo, que é o Aziraphale, que estava proibido de... Ele se sentia proibido, na verdade, de falar palavrões, de sentir atração por um homem ou por qualquer pessoa, se não me engano. Ele meio que, sabe, se liberta disso. E aí ele assume que tem sentimentos pelo demônio, pelo homem, pelo Crowley. Nada disso tá explícito na série, sabe? Eu acho que eles quiseram fazer mais como uma crítica mesmo a todo esse preconceito que as pessoas que estão ligadas a esse contexto bíblico têm, sabe? Costumam ter, não são todas, não estou generalizando. É óbvio que minha posição aqui não é criticar ninguém, mas existem várias pessoas que estão envolvidas com essa história de igreja, bíblia, etc., que a gente sabe que são assim, que condenam essas coisas. E eu achei muito interessante a série demonstrar isso de forma implícita pra essas pessoas não se sentirem atacadas, sabe? É uma crítica meio que construtiva, assim, eu achei isso muito legal. Eu não teria a capacidade de pensar numa coisa assim tão bem construída igual foi nessa série. Ainda mais com toda a estrutura que ela teve, todos os personagens, tudo que eu falei. Então, gente, eu acho que é melhor eu ficar por aqui com esse vídeo, porque, como eu falei, a série é bem pequena, 6 episódios só. Qualquer coisinha que eu falar vai, tipo assim, atrapalhar a história inteira pra vocês, porque realmente são spoilers. Então, eu queria pedir pra, se vocês gostarem desse vídeo, vocês se inscreverem no nosso canal, porque vai ter muito mais em breve. Vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Eu espero que vocês assistam a série, que vocês gostem bastante, assim como eu gostei. E muito obrigada pela visualização.